Já parou para pensar como deve ser a relação, né, dentro da academia dos mais graduados com os menos graduados e vice-versa? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o mestre Felipe Marçal e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Fala, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A ideia desse vídeo aqui é o seguinte. Muita gente me pergunta com relação a como que deve ser a relação, né, dos mais graduados com os menos graduados, ou para com os menos graduados, né? Na verdade, essa relação, ao meu ver, ela precisa ser sempre de respeito, né, com respeito, tanto do menos graduado para o mais graduado, quanto do mais graduado para o menos graduado. Isso não muda nada, né? Na verdade, a responsabilidade de ter um tratamento respeitoso, ela vai aumentando de acordo com a experiência e com o tempo de treino. Então, ou seja, o mais graduado tem a obrigação de entender que o respeito é algo importante para o menos graduado e passar isso, né? Os mais graduados não precisam se sentir na posição de superiores. Acho que ninguém precisa disso, na verdade, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe de nada. E os que estão começando agora, que ainda não estão nesse caminho, né, que não conseguiram entender o conceito da filosofia da arte marcial, devem entender que o mais graduado tem a obrigação de fazer isso, né, de fazer com que o menos graduado entenda. O respeito, como eu te falei, ele deve ser mútuo. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Hierarquia faz parte do processo de graduação dentro do Taekwondo ou qualquer outra arte marcial e até mesmo numa empresa. Então, os que são hierarquicamente falando inferiores devem respeitar cada vez mais os que são hierarquicamente superiores. Isso na graduação não é diferente, porém ela também é bidirecional, ou seja, do menos para o mais graduado, no caso de uma empresa, né, mais qualificado, com um cargo um pouco maior, alguma coisa assim. Então, dentro da academia, acaba refletindo essa mesma questão, né? Então, uma das coisas também que são bem importantes, né, dentro do âmbito da academia, é você, como aluno, independente da sua graduação, é você se esforçar ao máximo para que os mais novos consigam, né, se enquadrar, né, se incorporar na turma. Então, o que acontece? Em alguns casos, né, claro, não vou generalizar, mas em alguns casos o que acontece? Os mais graduados, eles acabam se colocando numa posição em que os menos graduados não conseguem nem conversar, em alguns casos. Porque eles ficam aquele sentimento de superioridade, que ao meu ver não serve para nada, só para distanciar cada vez mais. E também é muito comum, na minha época, pelo menos de faixa colorida, eu vi isso com muita frequência. Às vezes, os mestres, os grão-mestres, ou enfim, as pessoas que, dentro do Taekwondo, tá? Que tem um cargo, né, uma graduação um pouco maior, acabavam que menosprezavam os menos graduados, não tinham um relacionamento bacana, um relacionamento transparente, e por sua vez os menos graduados não conseguiam respeitar os mais graduados, e aí acabava fazendo com que esses mais graduados se distanciassem naturalmente, né? Por N motivos, né? Não cabe a mim agora dizer exatamente quais, mas era comum eu ver mestres, por exemplo, que não falavam com faixas coloridas, nem se dirigia a palavra. E se os faixas coloridas fossem conversar com o mestre, tirar uma dúvida, alguma coisa assim, o mestre mandava falar com o professor. Ou seja, o mestre se colocava nessa posição, se distanciava, né, dos faixas coloridas. Não sei porquê, talvez tenham pessoas que pensem que isso é legal, né, justamente para forçar aquele aluno menos graduado a respeitar aquela hierarquia. Ou seja, faixa colorida pergunta, tira dúvida com o professor, que por sua vez, se tiver a resposta já resolve, se não tiver a resposta, procura uma pessoa mais graduada, né, com cargo um pouco maior. No caso, o mestre, por sua vez, o grão-mestre, e assim vai, né? Mas hoje em dia, né, hoje já não tem mais tanto isso, já não vejo tanto isso, né? Essa diferença, ela acabou se aproximando. Então é comum a gente ver faixas coloridas conversando com mestres, né? Você tem uma ideia, antigamente, acho que hoje existe muito isso, e ao meu ver não vale muito a pena, só fugindo um pouco de assunto, mas ainda dentro do mesmo contexto. Em uma confraternização, pós-evento, sei lá, um campeonato,
um exame de faixa, alguma coisa assim, os mestres ficavam sentados numa mesa, uma mesa, e os alunos em outras mesas. Tipo, sabe? Ficava essa diferença, esse distanciamento, né? Eu acho que tem que juntar tudo, todo mundo faz parte do mesmo grupo. Então, tendo respeito, essa palavra é a palavra que tem que ter bem trabalhada, né? Um respeito, bom senso. A gente tem que ter isso. É claro que você não vai chegar para um grão-mestre, um mestre, ou qualquer outra pessoa com uma patente, né, com um cargo um pouco maior, dando um tapinha nas costas, e aí, brother, beleza? Como é que tá? Não, não é. Você tem que fazer um tratamento respeitoso, como você faz com outras pessoas também. Claro, dentro do âmbito da academia. Fora do âmbito da academia, eu particularmente, eu vou falar por mim, tá? Eu, dentro da academia, os alunos me respeitam, me chamam por mestre, alguns que estão comigo há mais tempo me chamam pelo nome, e tá tudo bem, eu não me incomodo com isso. Fora da academia, a ideia da academia só evita um pouco brincadeira, porque ali a gente está para fazer um negócio sério, né? Trabalhar de forma séria. Fora da academia é outra história. Então, quando a gente vai para uma confraternização, num rodízio de pizza, ou numa sorveteria, ou simplesmente bater um papo, se encontrar em algum lugar, é Felipe. Eu não faço nem questão de ser chamado de mestre. Acho que não é por aí. E todo mundo conversa com todo mundo, porque essa interação, ela de fato é importante para o relacionamento do grupo. E cada vez menos distanciamento, cada vez mais proximidade, cada vez menos distanciamento. Nesse momento, eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar o relacionamento com o nosso grupo, né? Tanto internamente quanto externamente. For fazer um intercâmbio, por exemplo, todo mundo de uma academia treinar em outra academia, vai na boa, só respeita, sabe? Antigamente existia aquela intriga, existiam, né? Principalmente nos anos 90, anos 80, até anos 2000, tinha aquelas brigas entre modalidades, até mesmo grupos dentro da mesma modalidade, academia X não bate bico com a academia Y e fica sempre naquela picuinha, e isso não serve para nada, isso não ajuda em nada. Então vamos nos unir, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa certa, fazer a coisa honesta, com ética, com responsabilidade, com respeito, tanto do menos graduado para o mais graduado. Evitar esse distanciamento. Esse distanciamento não serve para nada. Só coloca essas pessoas mais graduadas que se sentem no posicionamento de rei num pedestal onde hoje em dia não, infelizmente ou felizmente, enfim, hoje em dia não conta mais. Todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que bater papo, todo mundo aprende, todo mundo ensina. Geralmente, quem está no cargo mais alto, se coloca na posição de superior, esse é o que menos sabe. É o que menos sabe da vida, é o que menos tem experiência. Porque quanto mais a gente aprende, como eu falei no início do vídeo, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe nada. Então a gente vai aprender com todo mundo. Um faixa branca aprende com faixa preta, um faixa preta aprende com faixa branca. Seja lá o que, mas lições sempre vão ter. O vídeo de hoje fica por aqui. Foi só um recadinho para a gente realmente trabalhar em conjunto, evitar esse distanciamento, aproximar mais o relacionamento, mantendo o respeito e a ordem. E a ética também, né? Isso faz parte, evitar leve trás. Eu sou o mestre Felipe Marçal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e como eu sempre digo, te vejo no próximo vídeo. Valeu!